Olá a todos e todas. Vamos dar início à nossa aula assíncrona do curso, dando continuidade às discussões do módulo 6, Metodologias Participativas e Políticas Públicas. Na nossa aula síncrona, discutimos um pouco sobre os fundamentos das metodologias participativas, principalmente ao que se referem aos fundamentos educacionais, baseados na teoria freiriana da educação popular, do diálogo, do conhecimento coletivo da realidade ao qual estão inseridas trabalhadores e trabalhadoras de diferentes espaços na divisão técnica e social do trabalho, e como, a partir de diferentes técnicas de diagnóstico e planejamento, essa construção coletiva sobre a realidade, na estruturação tanto de processos de intervenção social, quanto de diretrizes de políticas públicas, se fazem necessárias essas concepções e técnicas. Na aula de hoje, eu trouxe um debate mais relacionado à dimensão de estruturação de alguns processos que também são formativos, mas não necessariamente se limitam a uma técnica específica. O objetivo é a gente ampliar um pouco as possibilidades de estabelecimento de processos formativos que envolvam tanto os artesãos e artesãs, as associações, as confederações, mas também gestores públicos. De que forma eventos desenvolvidos no âmbito do próprio Estado também podem incorporar processos educativos na perspectiva da formação, né, de ambos os sujeitos. Pois bem, então está aqui a primeira parte, então. Eu vou trazer um pouco sobre os apontamentos dos processos de intervenção social junto a grupos de economia solidária. É uma análise que eu vou fazer muito a partir da nossa experiência com extensão universitária, voltada para grupos de economia solidária, aqui na Universidade Federal de Viçosa, por meio da incubadora tecnológica de cooperativas populares, e também por meio do Núcleo de Educação do Campo e Agroecologia. Mesmo não sendo, às vezes, o público específico do curso, as experiências que eu vou trazer, não necessariamente se referem a artesãos e artesãs, mas o que eu queria que vocês ficassem atentos são nos processos, né? Como é possível adaptarmos esses processos para outros públicos, outros sujeitos, outras intencionalidades. Então, vamos discutir a partir dessa perspectiva. Então, uma primeira questão que eu gostaria de trazer é um entendimento sobre as descontinuidades do processo de intervenção social. O que isso quer dizer? Primeiro, né, as ações voltadas para os grupos, né, empreendimentos, associações, ao se vincularem a projetos e programas, elas têm um prazo para terminar. Então, você tem uma política pública com suas diretrizes e regulamentações, você tem uns instrumentos dessa política, seja de gestão social, seja da regulação dos processos de aplicação dessa política na prática, ou seja, né, por meio de projetos e programas, a política se efetiva, né? Por que eu estou chamando a atenção sobre isso?
Porque à medida que você inicia um processo de formação vinculado a um financiamento, envolvido a uma diretriz de um projeto, de uma política com prazo determinado para terminar, muitas vezes o processo se inicia, a política termina e você não tem uma continuidade da formação. Muitas vezes também você tem um projeto ou um projeto de intervenção, né, vinculado a uma política que não é adequado às demandas específicas dos grupos que essa política atende pela forma que foram elaboradas as diretrizes. Então, essas adaptações, adequações, elas são fundamentais para a garantia desse processo de continuidade da intervenção e da formação dos sujeitos. Como garantir a continuidade das ações de formação e intervenção técnica ao terminarem os projetos? Essa é uma questão que eu queria refletir com vocês. E uma forma é a autonomia das pessoas para continuarem os processos formativos, independente de projetos ou financiamento. Então, para isso, a importância da formação durante esses processos de intervenção, não apenas na perspectiva de execução física de um recurso financeiro, ou não necessariamente o olhar restrito à dimensão do conteúdo técnico que se pressupõe na intervenção, mas a criação de processos sociais que permitam e ampliem o entendimento de ambos os sujeitos envolvidos, sejam da sociedade civil ou do Estado, a formação desses sujeitos durante o processo de intervenção, na minha perspectiva e na experiência que temos aqui nos programas, é o que vai garantir ou possibilitar a continuidade dessas ações. E isso também exige algumas abordagens metodológicas. Então, vejam bem, não são apenas técnicas, são abordagens, né? São orientações que nos ajudam na elaboração de processos de socialização, análise, sistematização, de diálogo junto a esses grupos. Então, vou trazer alguns exemplos para a gente poder refletir, né? A abordagem metodológica, ela deve centrar-se nas atividades econômicas desenvolvidas pelos grupos, né? Então, estamos falando de grupos produtivos, né? Envolve trabalho. Quando fala de centrar nas atividades econômicas, não estamos nos referindo a uma concepção restrita da economia como sendo determinante, né? Mas aqui entendendo a economia como parte das relações sociais desenvolvidas por esses sujeitos, né? Então, é uma perspectiva da economia no contexto da sociologia econômica, né? O entendimento que existem processos produtivos, processos de trabalho, existem questões culturais e identitárias que conformam essa forma de trabalho, vamos assim dizer, né? Então, o trabalho na agricultura, ele não se manifesta da mesma forma, o trabalho do artesanato não se manifesta da mesma forma em todas as regiões, mas o importante aqui é a gente centrar nessas atividades desenvolvidas. Por quê? Porque é a realização de atividades que contribuem para a solução de problemas concretos, que agregam de forma imediata valor ao trabalho, né? Então, não é simplesmente uma discussão técnica deslocada do sujeito que desenvolve aquele trabalho, né? Como foi nossa discussão na aula síncrona, né? Algumas falas nesse sentido, né? Quem é
ou quem são esses artesãos e artesãs, né? Que identidade cultural une, né, essas perspectivas? Qual a relação dessas identidades com o processo de trabalho desenvolvido por esses sujeitos, né? Então, essa discussão, ela se dá muito no sentido, em termos de organização, né, de processos de formação, ela se dá muito no sentido das experimentações sociais, né, na perspectiva das tecnologias sociais e assessorias com foco nas experiências desses trabalhadores e na troca de saberes também, né? Troca de conhecimentos, troca de informações, né? Conhecimentos acerca de concepções mais amplas, né, do que significa esse trabalho, essa questão identitária envolvendo o artesanato, ou informações sobre processos específicos de trabalho desenvolvido por esses grupos que possam ser compartilhados, né? Então, aqui eu trouxe duas fotos para refletir com vocês, né? Então, isso aqui é uma metodologia que se chama intercâmbio agroecológico, desenvolvido aqui na Zona da Mata pelo Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, CTAZM, em diálogo com o Núcleo de Educação do Campo e Agroecologia da UFV, que desde 2006 vem desenvolvendo esse método na perspectiva da transição agroecológica, né? Então, a primeira coisa, qual que é o objetivo? É você formar, né, primeiro o entendimento de que as pessoas têm um conhecimento, elas carregam conhecimento sobre o manejo dos agroecossistemas. Não são necessariamente técnicos os únicos detentores do saber sobre aquele processo de trabalho, né? O agricultor e a agricultora, assim como o artesão e a artesã, né? À medida que eles desenvolvem seu processo de trabalho, eles também aprendem, né? Eles aprendem por meio do próprio ofício várias dimensões técnicas que podem ser reaplicadas, né? Então, a ideia dos intercâmbios é essa, né? O intercâmbio como troca mesmo. Então, as pessoas vão para as propriedades, né? A comunidade ali junta na propriedade um agricultor, todo mundo faz uma caminhada pela propriedade, depois voltam, aí tem as técnicas de socialização, né? As pessoas trazem um elemento do que perceberam, ou falam o que notaram acerca do manejo, o que pode melhorar. Tem várias discussões, né? E aí você faz isso junto com técnicos, agricultores, agricultoras, pesquisadores, né? Gestores públicos. Então, é uma análise coletiva e uma construção de ações, mas utilizando do próprio processo de trabalho desenvolvido pelas famílias como uma unidade de análise, né? Então, essa foto aqui das sementes foi uma prática que começou a ser desenvolvida em todos esses intercâmbios, as pessoas levarem sementes para serem trocadas, né? Essa troca de sementes, o armazenamento de sementes crioulas, isso é uma prática comum na agricultura camponesa. Porém, todos os eventos que tinham, os agricultores por si só, às vezes levavam uma ou outra muda, porque um amigo pedia, né? Observando isso, construímos, então, como parte dos intercâmbios, uma troca de sementes, né? As pessoas levam a semente identificada. Então, no momento do encontro ali, você tem várias trocas, várias pessoas trocando sementes, armazenando sementes, né? Então, essa prática simples, né, por já fazer parte da atividade econômica desses agricultores, né, a preservação da agrobiodiversidade, né, isso compõe a economia camponesa, vamos dizer assim.
ela foi transformada como parte do método, né? Então, é isso que eu estou chamando atenção para vocês, né? Organizarmos os processos metodológicos adequados aos processos de trabalho e à atividade econômica desenvolvidos por esse público. Então, esse é um exemplo voltado para a agricultura, e se a gente fosse pensar no caso do artesanato, que tipo de processos poderiam ser desenvolvidos, né? Então, fica aí a reflexão para vocês pensarem e debaterem ao longo do curso, né? Qual propostas vocês podem desenvolver a partir da atividade econômica, né, dos artesãos e artesãs. Então, essa é uma primeira questão que eu queria chamar a atenção. Adentrando um pouco mais e agora trazendo para um outro contexto muito vinculado à economia solidária e que também tem um vínculo próximo com o artesanato, né? É um outro projeto aqui, desenvolvido também em parceria com a Incubadora Tecnológicas de Cooperativas Populares da UFV, que é o Quintal Solidário. O Quintal Solidário é uma feira semanal, que agora está suspensa em função da pandemia, mas a problemática que queria resolver era a geração de renda, né, para as pessoas, para os grupos de economia solidária aqui atendidos pela incubadora. Então, qual foi a conversa, né? Vamos criar uma feira onde as pessoas possam expor os seus produtos. Então, todo mundo sabe o que é uma feira. Todo mundo participa de feira, né? O que essa feira tem, né, de diferente? Primeiro que ela já foi criada numa perspectiva de experimentação, de um processo de formação das pessoas. Então, as pessoas não vão lá apenas expor os seus produtos, né? Então, aqui fizemos parcerias, né? Um departamento de nutrição, com a vigilância sanitária, né, com outros departamentos que tratam de questões específicas vinculadas às atividades produtivas desenvolvidas pelos expositores, né? Então, a técnica da vigilância sanitária fez visita na casa dos expositores, quem processava alimentos, uma discussão do que é boas práticas, o que tem que ter num rótulo, como que faz o processo de higienização, o que é um alimento saudável, por que as informações nutricionais são importantes. Então, as pessoas, na medida que iam vender, elas também tinham um acompanhamento sobre o desenvolvimento de sua própria atividade produtiva. Então, aqui tem a foto aqui, né, de bolos e broas e pães. Todos esses expositores receberam essas visitas, foram adequando os seus produtos, né, às normas sanitárias, mas isso é muito diferente de você chamar alguém para dar uma palestra sobre legislação sanitária, por exemplo, né? É muito diferente você ir na casa e, à medida que a pessoa está ali desenvolvendo a própria atividade, na feira, na produção, você ir aportando essas incidências técnicas, né? É muito diferente do que você levar as pessoas para assistirem a uma palestra sobre essa temática específica, né? Então, aqui, lembrando aquela discussão na nossa aula síncrona, né, também, de algumas entidades de assessoria que às vezes têm foco muito na técnica, mas não consegue trazer a dimensão das relações que são desenvolvidas por esses grupos durante o seu processo de intervenção. O entendimento das questões culturais é importante, né? A formação dessas pessoas é importante. Então, esse é um exemplo. Então, várias pesquisas são desenvolvidas a partir disso, né? Dissertações de mestrado, né?
cursos de trabalhos de conclusão de curso. Então, a feira em si, ela se transformou num espaço de incidência técnica e, ao mesmo tempo, de concertação. Porque a partir do momento que você faz reuniões de avaliação semanal sobre as ações desenvolvidas, junto com gestores públicos, pesquisadores, expositores e expositoras da feira, essas questões são debatidas coletivamente. Você acaba estabelecendo o que é chamado nas políticas públicas, nos estudos de políticas públicas, sobre um processo de concertação, né? Concertação no sentido dos órgãos, das entidades de assessoria irem adequando os seus programas de formação e os seus projetos técnicos a partir das demandas e das questões que são construídas nesses espaços, né? Então, isso é uma forma colegiada, vamos dizer assim, onde a centralidade são as atividades econômicas desenvolvidas por esse grupo, na perspectiva que eu trouxe lá no início, né? Não é restringir na dimensão produtiva, mas entendendo a economia como um conjunto de relações, né? Econômicas, sociais, produtivas, culturais. Então, esse é um exemplo, né? Não é uma metodologia específica, né? Mas é uma forma de organização de um processo, de um programa, de um projeto, com uma dinâmica permanente de discussão, de diálogo, né? Então, teve financiamento para bolsistas no início, teve momento que não tinha bolsistas e os próprios expositores e professores, pesquisadores e entidades, né, assumiram alguns processos. Então, aquela discussão lá do início que eu trouxe, né, da descontinuidade, ela é amenizada, né, quando você tem esses processos mais enraizados e coletivos. Uma outra dimensão muito importante, e aqui eu quero chamar a atenção principalmente para os gestores, gestoras, né, ou entidades que promovem esses eventos, né, seminários e conferências para discussões técnicas, ou temáticas, né? Quero chamar a atenção de vocês para a possibilidade de constituição de processos, de eventos de forma mais participativa, né? Entender esses eventos como uma forma de análise compartilhada, né? Em eventos, encontros, como processo de formação política e sociocultural, né? Política no sentido do entendimento das desigualdades, né, sociais, e, e essas desigualdades, elas precisam ser focos, né, desses eventos. Então, o político aqui é no sentido do político pedagógico, né, e sociocultural, né, como podemos apreender e compreender as dimensões culturais envolvidas no artesanato, né, por meio da estruturação desse tipo de processo. Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Então, nós temos aqui, de um lado, né, fotinha dessa tenda aqui é a sede da Universidade Federal de Viçosa, é o prédio principal da UFV. Esse gramado, ele fica, né, sem nada o ano todo, e durante um evento que chama Semana do Fazendeiro, nós fazemos aqui, a partir do Núcleo de Educação do Campo e Agroecologia, um evento que se chama Troca de Saberes, né? Que reúne entre 300 e 500 pessoas, e a ideia é discutirmos diferentes temas, mas de uma maneira
que agricultores, agricultoras, estudantes, técnicos e diferentes sujeitos, ao participarem desse evento, elas também se formam, né? E aí é uma formação não apenas técnica, é técnica também, mas é uma formação política e sociocultural, de entendimento de mundo, de entendimento das contradições envolvidas nos processos comunitários que essas comunidades estão, que essas pessoas estão inseridas e que muitas vezes não tenha a informação sobre as causas históricas que geram esses conflitos, né? Nesse caso específico, o público mais vinculado ao campo e questões como o uso de agrotóxico, questões ambientais, né? Problemas ambientais, impactos socioambientais, essas temáticas são debatidas nesse espaço por meio do que a gente chama de instalações artísticas pedagógicas, né? Então você pode ver aqui, não sei se vocês vão conseguir observar, isso aqui é uma barraca preta de lona, aqui é a bandeira do MST, né? Isso é uma instalação, né? Os estudantes da licenciatura em Educação do Campo, que fazem parte do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, construíram uma barraca para que as pessoas vissem o que é um acampamento, né? Para elas terem minimamente um entendimento do que significa uma ocupação de terra, quais as questões legais envolvidas, né? O que é a terra devoluta, o que é a função social da terra prevista na Constituição, passível de desapropriação, terras improdutivas ou devolutas. Então, tem toda uma discussão técnica, né, debatida, técnica, jurídica, né, um entendimento histórico da questão agrária brasileira, por exemplo, debatida a partir de uma instalação. E aí vão se constituindo as tendas. Aqui no cantinho é a feira, e aí tem o que a gente chama empório, né? Que os próprios trabalhadores e trabalhadoras se expõem, que vêm participar, expõem os seus produtos. Então, isso também é uma forma de aprendizado, né? Que vai ter no diálogo, o que é um produto de qualidade, o que é um produto saudável, como que você faz a distribuição do recurso, das vendas, como distribui o tempo de trabalho de cada um para ficar na tenda e poder distribuir. Então, isso é um processo de autogestão, né, que ele tem uma efetividade muito maior do que você dar uma palestra sobre o que é autogestão. Então, é isso que eu estou chamando a atenção. Elaboração de processos formativos que estejam conectados, né, à atividade econômica e ao processo de trabalho dessas pessoas, né? E aqui nessa outra foto é uma instalação artístico-pedagógica que é da Ressurgência Puri, né? Essa discussão dos povos originários, né? Então tem alunos aqui do curso que eu dou aula também, né, da etnia Puri. Então começamos a inserir nesse evento, né, essas discussões, e as pessoas propõem montar a instalação e organizar os seus debates a partir dessas instalações, né? Para dar um outro exemplo, né, porque às vezes ouvimos, dependendo do espaço ou da cultura organizacional, né, ou da formação das pessoas que ocupam esses lugares de assessoria ou de elaboração das políticas, que esse tipo de metodologia ou de promoção do diálogo não traz o debate técnico, que é um debate ideológico, né? Eu estou dizendo de experiências pessoais, né? Que eu já ouvi de gestores quando propusemos um diagnóstico participativo, né?
Então, por que que trouxe essa imagem? Porque aqui é uma discussão da legislação ambiental, né? Quando teve mudança no Código Florestal, e as pessoas tinham muitas dúvidas, porque isso impactava diretamente a vida delas, né? Qual o tamanho da reserva legal, não pode construir, né? Não pode cultivar próximo a alguns metros de rio, como é que faz com as nascentes, com várias questões. Então, aqui foi uma construção de uma maquete, né? Representando aqui uma unidade, uma microbacia, né? Topo de morro, área de mata, área de cultivo, área de morada, simbolizando aqui rios e tal. E as pessoas foram colocando as dúvidas e aí foi interagindo a partir da maquete, por exemplo. Isso é uma outra instalação, né? Como podemos pensar isso em relação ao artesanato, por exemplo, né? Aos processos de trabalho, ou mesmo numa dinâmica de entendimento também dos gestores públicos ou dos técnicos vinculados a entidades de fomento e assessoria, né? Como que vocês elaboram, né? Como vocês imaginam elaborar esse tipo de processo de formação? Que elementos vocês acham que estão presentes que vocês podem transformá-los nesse processo, né? Então, essa é uma questão para reflexão de vocês ao longo do curso, né? Ao longo do trabalho de vocês com esses grupos ou do trabalho de vocês dentro do próprio artesanato, né? E isso não é só a relação entre técnicos e artesãos ou gestores e artesãos e associações. Entre os próprios grupos de artesãos e artesãs também se podem utilizar essas ferramentas, né? Eu vejo por experiência aqui de trabalho que às vezes muitas organizações de trabalhadores e trabalhadoras reproduzem uma lógica bancária na perspectiva freiriana de depositar informações e conteúdos sem refletir a realidade com o público que representam também. Então, muitas vezes nos restringimos aos processos mais conflituosos como se houvesse diferentes intencionalidades apenas de órgãos públicos e sociedade civil, mas entre as próprias organizações de trabalhadores, né? Então, para vocês terem uma ideia, em termos teóricos, as instalações pedagógicas, elas são elaborações da Central Única dos Trabalhadores, que na década de 80 utilizava desses procedimentos como conteúdo do seu processo formativo, né? Então, isso é uma adaptação de um processo já desenvolvido no âmbito da educação popular, voltado para a formação de trabalhadores. Então, estou chamando atenção aqui também, né, para cada uma, artesãos, artesãs, técnicos e gestores, né? Como dialogo com os pares, né? Como organizo minhas reuniões, de que forma se dá o debate entre, entre vocês. Então, essa é uma reflexão, também. E por fim, eu pus essa foto e quero falar um pouco dela, porque isso foi um encontro nacional de agroecologia, o terceiro encontro nacional de agroecologia que aconteceu em 2014 em Juazeiro, na Bahia, que reuniu 3.000 pessoas, né? Técnicos, pesquisadores, gestores, agricultoras de todos os biomas brasileiros e de uma diversidade cultural enorme, né? Num único espaço para debater a agroecologia no Brasil, a partir das experiências, né, concretas. E
Esses debates, eles foram sistematizados de várias formas, né? Mas aqui, e uma centralidade muito forte nesses encontros são as manifestações culturais como processo de formação, né? Então, aqui, a gente tem aqui a apresentação da Bel, que é uma figura aqui da zona da Mata Mineira, né? Que tem essa apresentação trazendo essa discussão da ancestralidade, da cultura afro-brasileira, da cultura negra, né? Para que as pessoas se formem durante o evento, né? Não é uma apresentação espetáculo, né? Que você sente, assiste, senta, assiste, muito bonito. Não é essa a intencionalidade. Isso aqui é uma intervenção social, né? Um exemplo. Esse é um exemplo. Teve vários grupos de maracatu, né? E à medida que tinha as apresentações, tinha uns debates também. Qual que é a relação da ancestralidade com a construção do conhecimento agroecológico, né? Isso aqui é que na minha tese de doutorado também eu fui definindo como pedagogia do movimento agroecológico, né? De que forma a gente ensina e aprende agroecologia, entendendo que não é só uma dimensão técnica, né? Se voltarmos para o artesanato, é a mesma coisa. De que forma, né? Podemos aprender e ensinar, né? Sobre as dimensões envolvidas no artesanato, a dimensão artístico-cultural, a dimensão do trabalho, né? A dimensão da organização coletiva. Então, são essas questões que eu acho importante vocês terem em mente, né? Saindo um pouco agora da dimensão, né, adensando um pouco mais esse debate, também tem diferenças, né, na sociedade acerca do papel do homem e da mulher, né, da divisão sexual do trabalho, aí entra a questão de gênero, né? Então tem vários estudos sobre isso, né? As mulheres têm um sobretrabalho, porque tem o trabalho não remunerado, que é o trabalho do cuidado, que são atribuídas às mulheres como sendo naturalmente, né? Não como às vezes não é entendido como um processo de construção social essas relações, mas é natural, é a mulher que assume as tarefas do lar, né? E essas questões também precisam ser discutidas, né? Elas têm implicações diretas, né? Assim, então, só para dar um exemplo, né? Você vai marcar uma reunião, às vezes tem pouca participação de mulheres, porque as mulheres têm atribuições, né, que são previstas em função dessas relações desiguais de gênero, né? Como que você garante a participação das mulheres, né? Isso que eu estou chamando de enfoque de gênero, né? Você incorporar na metodologia processos, né, de socialização que de fato insiram efetivamente a participação das mulheres, a análise dessas mulheres. Então, aqui eu botei uma foto que é uma técnica simples, né? Isso aqui é a casa e aqui as mulheres estão discutindo quais espaços de uma propriedade, né, onde elas trabalham. Então, se você for fazer isso entre mulheres e homens, você vai ver que tem uma diferença grande, né, de funções que elas assumem. E isso requer também um cuidado na hora de pensar uma oficina, o tempo de duração, né? Pensar nas mulheres que são mães de crianças pequenas, que amamentam, né? Então, vai ter um evento, garanta alguém que cuide das crianças para que as mulheres possam, de fato, participarem das atividades, né? Então, um exemplo no campo é o que o movimento dos trabalhadores sem terra, por exemplo, desenvolveram, que é a ciranda infantil. Então, todo evento que tem, né, tem ali um espaço só para as crianças poderem ficar enquanto
as mães estão discutindo, estão formando, estão trabalhando, né? Então, isso também pode ser ensinado, isso também é enfoque, né? Quando fala um enfoque, é no sentido de você incorporar na estruturação pedagógica da intervenção social essas questões, né? Como eu disse, não é com mulheres, essas mulheres têm filhos, são filhos pequenos, os filhos precisam acompanhá-la para que ela tenha garantia de participação. De que forma podemos garantir o cuidado, né? Então, esse é um exemplo. E aí, entrando na última parte, que eu trouxe um pouco, né, o termo sistematização na nossa aula síncrona, falando da importância da sistematização e da evolução dos dados, né? Mas eu queria falar um pouco mais sobre a sistematização, entendendo sistematização como análise dos processos desenvolvidos pelos grupos, né, levantando as lições, aprendizados, reconfigurando os processos de intervenção social ou de elaboração de políticas públicas, né. Eu trouxe essa foto aqui, que são 15 anos, né, de uma propriedade antes e o depois no sistema agroflorestal. Aqui tem, de uma foto para outra, você tem institutos de pesquisa, universidades, você tem cooperação internacional, você tem políticas públicas, você tem instituições de assistência técnica, extensão rural, estudantes, agricultores e agricultores, você tem uma série de sujeitos, entidades de diferentes setores, né, envolvidos nessa transformação que a foto apresenta. E esse aprendizado, ele foi sistematizado, né? Você tem teses de doutorado, você tem cartilhas mais acessíveis aos agricultores e agricultoras relacionadas ao SAF, que tipo de árvore que é boa para plantar, quanto tempo, como que faz o manejo, né? Então, sistematização de experiências é essa, né? Como que podemos sistematizar alguma experiência já desenvolvida para trazer lições para que possamos modificar a nossa forma de atuação, né? Podemos fazer isso enquanto entidade de apoio técnico, né? Podemos consultar o público envolvido, os trabalhadores e trabalhadoras, no trabalho de assessoria, né? Que experiências vocês podem sistematizar, levantando esses aprendizados no sentido de modificar a intervenção social, né? Essa é uma questão importante. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Então, esse aqui é um boletim, né? Chama Nossa Roça, na verdade. Esse aqui tem o nome Nossa Pesquisa na Roça, porque isso aqui é uma tese de doutorado que trata do bicho mineiro, né, que ataca os cafezais, caso haja algum desequilíbrio ali de manejo. Então, o estudante fez a pesquisa, 4 anos, fez a pesquisa, escreveu lá naquela linguagem acadêmica, científica, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, pouco acessível, né, ao público que participou da pesquisa, né, como informante ou teve na sua propriedade os experimentos montados, né? Como que devolve essas informações, né? Então, isso aqui é uma forma, né? De que materiais são produzidos que podem trazer a síntese, né? No período da pandemia, né, houve um aumento aí do uso de mídias, né, sociais, e as pessoas estão usando mais esses instrumentos para promoção do diálogo, então há muitas possibilidades de produção de pequenos vídeos, né, que essas próprias pessoas podem filmar e editar. Então é um exemplo. E esse outro aqui, eu trouxe já um exemplo para dialogar com os gestores participantes do curso, né? Com pessoas mais vinculadas também a, aos processos de elaboração de políticas públicas.
Esse desenho do painel, né, é uma sessão onde se discutiu reforma agrária, né, e reconhecimento dos territórios dos povos e comunidades tradicionais, junto com esses sujeitos, né, mediado por pessoas ali que estavam na sessão. Enquanto os debates aconteciam, você tinha ali uma facilitação gráfica, né? As pessoas iam debatendo e tinha um grupo responsável para ir botando num grande painel as questões que iam aparecendo em forma de desenhos, frases, né? Então vocês veem aqui, isso aqui é a síntese das discussões, né? Então, a partir desses debates, dessa sistematização, se produziu no documento do encontro, que é uma carta política, né? Está aqui a fonte, carta política, está disponível na internet. Se vocês digitarem Carta Política, Terceiro Encontro Nacional de Agroecologia, vocês vão achar esses materiais. Então, esse é um exemplo de um tema que depois essa carta foi entregue para entidades públicas, né, para órgãos públicos responsáveis por cada uma dessas temáticas, para que fosse uma forma de promover uma incidência em políticas públicas a partir do evento, né? Então, o evento traz uma perspectiva da formação de quem dele participa, né? O evento também traz a perspectiva da sistematização desses debates, né? E, por fim, o evento também traz a possibilidade de mudança nas políticas ou elaboração de políticas adequadas às demandas desses sujeitos, né? Isso é muito diferente, né, de vários eventos que são feitos, onde as pessoas sentam num grande auditório, escutam uma mesa montada, né, onde vai falando a partir da hierarquia, o coordenador, o secretário, o subsecretário, depois o técnico, bota os slides, apresenta a perspectiva a partir do lugar que ocupa, sem ouvir os sujeitos, sem ter possibilidade de elaboração, né, de um material que traga uma reflexão mais coletiva, né, assim como também ocorre na universidade, né, e assim como também ocorre em entidades de organização de trabalhadores, né. Então, estou chamando atenção para a possibilidade de construção de um processo mais dialógico a partir da nossa prática, né, da maneira que essas ações são desenvolvidas. Então foram vários temas, né? A discussão de habilitação sanitária, de educação do campo, da economia solidária, vários temas foram debatidos, mais de 14 sessões que fizeram esses painéis distintos, né? Mas com a mesma intencionalidade. Bom, então é isso. Espero que tenha contribuído para reflexão e para a formação de vocês, tá? Tá aí o meu e-mail, marcio.gomes@ufv.br. Se alguém necessitar de algum material, se alguém necessitar de alguma informação, se alguém quiser fazer algum diálogo, me coloco à disposição. Espero que tenha contribuído com o fazer de todas e todos vocês. Um grande abraço, até breve.